Olá, amigos do canal Espanhol Fácil. Na aula número 7 de hoje, da série 2 dos nossos cursos de espanhol, você conhecerá o tema câmbio de gênero. Você vai aprender como, em espanhol, uma série de palavras mudam o seu gênero em relação ao português, o que provoca muitas dificuldades para os alunos, os aprendizes brasileiros, quando estão aprendendo espanhol. Isso consiste no seguinte: você vê palavras masculinas em português que, quando você tem que usá-las em espanhol, elas têm que mudar o gênero, passam a ser masculinas. Se são femininas em português, passam a ser masculinas. Ou o contrário, se são masculinas em português, elas são femininas em espanhol. Você conhecerá nessa aula de hoje um grupo de palavras, aquelas que, digamos, têm mais uso no cotidiano, apesar de que podem ser um número muito maior, mas você vai ter o conhecimento de várias dessas palavras, ok? Num primeiro momento, você terá substantivos masculinos em espanhol e femininos em português. E numa outra relação, palavras que são substantivos femininos em espanhol e masculinos em português, ok? E aí é um detalhe interessante. Vamos ver. Primeiro vejamos que palavras sofrem esta mudança de gênero. Temos numa primeira lista palavras como el árbol, el análisis, el color, el dolor, el orden, el equipo, el estreno, el origen, el vals, el fraude. Também estão nesse grupo el humo, el margen, el puente, el cóligo, el vértigo, o el aprendizaje, el viaje, el lenguaje, el homenaje, el garaje. Ok, vejamos então que essas palavras não mudam o significado, às vezes mudam um pouco a escrita, são diferentes. Voltemos para o primeiro quadro. El árbol, el análisis, el color, el dolor, el orden. Em português simplesmente são a árvore, a análise, a cor, a dor, a ordem. Então, essas palavras mudaram só o gênero. O significado delas continua o mesmo. E aí nós vimos um grupo de palavras que são masculinas em espanhol e femininas em português. Muitas vezes se escrevem igual ou muito parecido. O significado continua o mesmo, mas estão mudando o gênero entre os dois idiomas. Agora vejamos o outro grupo de palavras que sofrem a mudança diferente. Femininas em espanhol, masculinas em português. Vejamos. Entre elas podemos encontrar la A, la B. As letras do alfabeto espanhol são femininas, em contrário do português, que são masculinas. Além disso, temos la alarma, la baraja, la cárcel, la costumbre, que em português seria o A, o B, o alarme, o baralho, o cárcere e o costume. Outras palavras são la crema, la labor, la leche, la legumbre, la miel, que em português seria o creme, o labor, o leite, o legume, o mel. E outras palavras são la nada, la nariz, la pesadilla, la paradoja, la sal. E também la sangre, la señal, la sonrisa, la risa e la samba. Podem ver que seus equivalentes para o português, basicamente, às vezes são a mesma palavra, como nada, também em português é nada. Nariz, em espanhol é nariz, em português também é nariz, mas mudam o gênero. Aí nós vamos destacar um grupo de palavras que se usam muito, como vimos no primeiro quadro. Voltemos ao primeiro quadro e vejamos as palavras el aprendizaje, el viaje, el lenguaje, el homenaje, el garaje. Vejam que todas essas palavras em espanhol terminam J-E. Aprendizaje, viaje, lenguaje, homenaje, garaje. E temos muitas palavras que em português terminam assim. Hoje observemos que todas essas palavras em português, sua terminação é GEM, G-E-M. A aprendizagem, a viagem, a linguagem, a homenagem, a garagem. Aí vamos encontrar muitas palavras que sofrem esta
mudança, né? Paisagem, que temos aqui, paisagem e etc. Ok? Então, nós devemos ter este cuidado e vemos que são muitas palavras que terminam J-E, G em espanhol e que são masculinas. Ok. Tudo bem. Mas um detalhe também que deve se considerar é que, se na frase, no contexto da oração, essa palavra vai mudar de gênero, não esqueça de que você também tem que mudar de gênero. Os pronomes que acompanham essa palavra na frase, os adjetivos que acompanham essa palavra na frase, ou outros substantivos. Porque se você altera o gênero da palavra, mas deixa as outras palavras que estão na frase no outro gênero, você não está dando a concordância adequada a isso. Vejamos aqui alguns exemplos de como a concordância é importante. Por exemplo, este paisaje es mucho más bonito. Este é masculino, paisaje é masculino. E no final temos bonito, bonito. Não posso dizer, este paisaje es mucho más bonita. Bonita é feminino e paisagem é masculino. Não haveria concordância. Então, é isso que acontece muitas vezes com o aluno brasileiro quando usa essas palavras heterogenéricas. Vejamos outro exemplo. Te daré uma buena sonrisa de despedida. Uma boa, porque a palavra é feminina, sonrisa. Eu não posso dizer, te daré um buen sonrisa de despedida. El puente foi construído com poucos fondos. Então, a ponte foi construída, ponte feminino, construída feminino. Em espanhol, el puente construído, masculino com masculino. Terceira frase, esta miel es menos rica que la nuestra, ¿no? Esta é feminino, miel é feminino, rica também é feminino. Tem que haver concordância. Próxima frase, aprenderán las buenas costumbres de este lugar. Costumbres, palavra feminina, buenas, tiene que ser feminina, não pode ser masculina. E por último, nuestro equipo es estupendo y ganador. Equipo em espanhol é uma palavra masculina, portanto o possessivo tem que ser masculino, nuestro. Estupendo, masculino. Ganador, masculino. Não posso dizer, nuestro equipo es ganadora, estupenda y ganadora. Não, é nuestro, masculino, estupendo, masculino, ganador, masculino. Ok? Esse é um detalhe interessante para a aula de hoje. E repito, você pode utilizar seu material, sua prática. Aliás, você pode utilizar este tema praticando com exercícios escritos. Você vai baixar o seu material no nosso blog, você faz os exercícios escritos e na próxima aula você receberá outro material em que haverá a solução desses exercícios. Como, por exemplo, no material que você vai baixar hoje para acompanhar esta aula, há as respostas e as soluções dos exercícios da aula anterior, número 6. Ok? Essa é a dinâmica para você estar praticando espanhol, conhecendo as estruturas adequadas do espanhol e fazendo também exercícios escritos. Aqui você pratica a estrutura, a pronúncia e com o material que você tem que baixar, que você vai baixar, você pratica exercícios escritos. E porque é mais fácil colocar muitos exercícios no material escrito do que aqui no vídeo, senão o vídeo ficaria muito longo e também não haveria como corrigi-lo no mesmo vídeo, ok? Então, isso que é interessante. Vai lá e veja. E, novamente, assim que se você gostou do nosso vídeo, dá o ok, dá o perfeito, gostei, e recomende nosso trabalho para outras pessoas que estão precisando estudar e aprender espanhol, ok? E até a próxima aula, provavelmente na próxima semana, terão outro tema interessante na sequência e sempre fazendo exercícios escritos com o material que você pode baixar no nosso blog, ok? Um forte abraço.